Isso aconteceu no domingo, 1º de dezembro de 2013. 2.000 camundongos choveram do céu em minúsculos paraquedas de papelão sobre a ilha de Guam, o território mais ocidental dos Issepuicewa. Os roedores foram lançados de helicópteros na menor altitude possível, diretamente sobre as florestas da ilha. Especialistas certificados a bordo dos helicópteros eram responsáveis pelo lançamento, soltando os camundongos em uma sequência cronometrada. Eles garantiram que cada camundongo estivesse preso a 2 peças de papelão e um pedaço de papel de seda verde. Era assim que os paraquedas dos camundongos pareciam. O papel se desdobrava em formato de ferradura invertida, permitindo que os roedores descessem suavemente até ficarem presos no dossel da floresta. Alguns deles até tinham pequenos rádios para transmitir dados. No entanto, essa tropa de roedores não fazia ideia de que estava em uma missão de extrema importância. E não porque seja impossível explicar algo para camundongos, mas porque todos eles estavam mortos e cheios de analgésicos. Esse estranho lançamento de roedores foi a 4ª e maior operação aérea dentro de um programa aprovado pelos Secure, que custou $8 milhões, e isso tudo vocês verão no vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. A história dos camundongos. Antes de entrarmos na curiosa história dos camundongos, precisamos voltar ainda mais no tempo, para um evento que ocorreu várias décadas antes, aproximadamente 70 anos atrás. Tudo começou com a cobra marrom da árvore, uma espécie que já era nativa de regiões como a Austrália, Papua Nova Guiné e as Ilhas Salomão. No entanto, essa cobra acabou chegando à ilha de Guam por um meio inesperado. Os navios de transporte militar que circulavam logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Acredita-se que sua origem nessa jornada tenha sido a ilha de Manus, em Papua Nova Guiné, mas os detalhes exatos de sua chegada permanecem um mistério intrigante. Existem 2 hipóteses principais sobre como esses répteis chegaram até lá. Ou se agarraram ao casco dos navios e barcos que navegavam pelas águas do Pacífico, ou se esconderam dentro do trem de pouso das aeronaves militares que faziam escalas na região. E claro, há também a possibilidade de ambas as formas terem ocorrido simultaneamente. Seja como for, as cobras marrons da árvore encontraram um novo lar na pequena ilha de Guam. Para se ter uma noção do tamanho dessa ilha, ela possui apenas cerca de 50 quilômetros de comprimento por 10 quilômetros de largura, um pedaço de terra relativamente modesto no meio do oceano. Contudo, atualmente, existem aproximadamente 2 milhões dessas cobras espalhadas pelo território de Guam, um número realmente impressionante, para dizer o mínimo. Com tantos predadores circulando pela ilha, era inevitável que a fauna local fosse severamente afetada. Enquanto ainda são jovens, essas serpentes têm uma dieta limitada e se alimentam basicamente de pequenos lagartos. Porém, essa fase passa rapidamente. Quando atingem a fase adulta, podendo crescer até 3 metros de comprimento, expandem seu cardápio para incluir roedores e começam a escalar árvores habilmente para emboscar pássaros. Essas cobras geralmente atacam aves cujo peso corresponde a cerca de 30% do peso total do próprio réptil, o que seria equivalente a um ser humano engolindo uma capivara gorda inteira de uma só vez. No entanto, há exceções impressionantes. Em um caso documentado, pesquisadores descobriram uma dessas cobras digerindo um pássaro cujo peso representava quase 80% do seu próprio corpo, uma façanha digna de nota. O impacto desse apetite insaciável foi devastador para a fauna local. Em apenas uma geração, essas cobras foram responsáveis pelo desaparecimento de 75% das aves nativas da ilha. Poucos anos depois de sua chegada, 10 das 12 espécies de pássaros endêmicas de Guam simplesmente deixaram de existir. Com a escassez de aves disponíveis, as cobras passaram a se alimentar também de lagartixas e outros répteis. Mas esse não foi o único problema. A eliminação das aves da cadeia alimentar causou um efeito colateral inesperado, uma explosão populacional de aranhas. Sem predadores naturais para controlar a quantidade de aracnídeos, Guam passou a ter uma concentração de aranhas 40 vezes maior do que em ilhas vizinhas do Pacífico. As 2 únicas espécies de pássaros que restaram não eram numerosas o suficiente para conter esse crescimento descontrolado. Afinal, havia menos de 200 indivíduos dessas aves na ilha. Embora tentativas tenham sido feitas para introduzir aves não nativas na região, elas falharam em substituir as espécies extintas. Além disso, os recém-chegados aparentemente perceberam que viver ao lado de uma cobra arborícola marrom gigante não era a melhor escolha para criar filhotes. Isso gerou um problema ainda maior.
A falta de aves na ilha afetou diretamente a dispersão de sementes das árvores. E isso não é um detalhe irrelevante, pois estamos falando de um ambiente onde entre 60% e 70% das espécies de árvores dependem das aves para se reproduzir e espalhar suas sementes. Sem esses pássaros para cumprir esse papel ecológico fundamental, o equilíbrio natural de Guam foi drasticamente alterado. E as consequências disso ainda são sentidas até hoje. Como eram antes das cobras. Antes da chegada das cobras, o ecossistema de Guam era drasticamente diferente. Ao caminhar pelas florestas do norte da ilha, era possível ver e ouvir uma grande diversidade de aves em todos os cantos. O som dos cantos dos pássaros preenchia o ambiente e o equilíbrio natural da fauna e da flora parecia estável. No entanto, a introdução da cobra arborícola marrom alterou tudo. A eliminação dos pássaros interrompeu um processo essencial para o ecossistema: a dispersão das sementes das árvores nativas. Sem aves para espalhá-las, as novas gerações de plantas começaram a diminuir drasticamente. Como se isso já não fosse um grande problema, porcos e cervos não nativos passaram a agravar ainda mais a situação, revirando o solo e se alimentando de mudas e plantas jovens. Esse cenário levou à degradação acelerada da floresta, tornando a recuperação algo extremamente difícil e exigindo um esforço enorme para restaurar o equilíbrio natural do ambiente. Pesquisadores estimam que o crescimento de novas árvores na ilha pode ter sofrido uma queda de até 92% devido à ausência das aves dispersoras de sementes. Mas essa é apenas uma parte dos danos causados pela cobra arborícola marrom. De maneira inesperada, essas cobras também passaram a representar um problema para a infraestrutura de Guam. E não porque tem qualquer intenção maliciosa, claro. O problema é que elas costumam escalar postes de eletricidade e subestações, o que frequentemente resulta em quedas de energia em larga escala. Vale lembrar que essas serpentes podem crescer até 3 metros de comprimento, e sua capacidade de se enrolar e se deslocar por estruturas elevadas faz com que elas entrem em contato com cabos elétricos com frequência. Isso causa curtos-circuitos e apagões, afetando milhares de pessoas. Naturalmente, esse comportamento não as tornou muito populares entre os moradores locais. Mas talvez o aspecto mais preocupante dessa invasão seja o fato de que as cobras estão se espalhando para outros lugares. Elas não estão mais restritas a Guam. Agora representam uma ameaça a outras ilhas do Pacífico. Toda a região tropical do Pacífico Ocidental corre o risco de sofrer uma invasão da cobra arborícola marrom. Esses répteis já foram encontrados em quase todas as ilhas da Micronésia que possuem algum tipo de conexão de transporte com Guam. Existe, inclusive, uma preocupação crescente de que as cobras possam chegar ao Havaí por meio de aviões da Força Aérea dos Zerhui que utilizam a Baía de Guam para abastecimento e transporte. Se isso acontecer, o impacto pode ser devastador. A presença dessas cobras em qualquer uma dessas ilhas representa um grande risco, pois muitas delas possuem ecossistemas extremamente frágeis e isolados. Os animais que vivem nesses locais não apenas não têm defesas naturais contra predadores, eles nem sequer sabem o que é um predador. Para se ter uma ideia da vulnerabilidade desses ambientes, no Havaí, nem mesmo existem formigas nativas. Todas as espécies de formigas encontradas na região foram introduzidas por humanos ao longo dos anos. Isso demonstra o quão delicado é o equilíbrio ecológico dessas ilhas e como uma nova espécie invasora pode causar impactos irreversíveis. E quanto às pessoas? A cobra arborícola marrom é venenosa, mas será que representa um perigo real? A resposta é: não para humanos adultos. Embora haja registros de ataques, seu veneno é relativamente fraco e dificilmente consegue penetrar na pele humana. Seus dentes não são adaptados para perfurar roupas, e a substância tóxica que ela produz parece ser fracamente neurotóxica, servindo apenas para imobilizar pequenos lagartos, sua presa principal. Ou seja, se você não for um lagarto, provavelmente não há muito com o que se preocupar. No entanto, as cobras estão causando outro problema significativo. Elas representam uma ameaça para a indústria do turismo em Guam. A simples presença dessas serpentes em áreas urbanas e naturais tem afastado visitantes, gerando prejuízos para um setor que é essencial para a economia da ilha. Com menos turistas, negócios locais que dependem dessa movimentação acabam sofrendo perdas financeiras consideráveis. E como essas cobras são incrivelmente difíceis de erradicar, a preocupação com sua proliferação só cresce a cada ano. O problema das cobras. O território americano de Guam, lar de aproximadamente 160 mil pessoas, depende fortemente do turismo para manter sua economia ativa e funcionando.
No entanto, imagine tentar relaxar e curtir uma ilha paradisíaca quando há rumores sobre milhões de cobras espalhadas por toda parte, além de uma quantidade absurda de aranhas venenosas. E, como se isso já não fosse um problema suficiente, a energia elétrica frequentemente cai devido a essas cobras, deixando moradores e turistas no escuro. No geral, não é exatamente uma vibe agradável para um destino turístico. A cobra arborícola marrom causou milhões de dólares em prejuízos, tanto para uma vida selvagem quanto para os humanos. Isso não é algo recente, vem acontecendo há décadas. E diante dessa situação, algo precisava ser feito com urgência. A única solução viável parecia óbvia: eliminar as cobras para salvar os pássaros, restaurar a vegetação, proteger o turismo e evitar mais danos à infraestrutura da ilha. Segundo estimativas do Departamento do Interior dos Essex-Exarsewa, só no ano de 2005, havia uma média de 80 quedas de energia por ano causadas pelas cobras arborícolas marrons. Os danos financeiros eram enormes, chegando a 4 milhões de dólares anualmente, um prejuízo nada desprezível para uma ilha desse porte. Além disso, ao longo de um período de 20 anos, essas cobras foram responsáveis por mais de 2.000 apagões em Guam. Em alguns casos, essas interrupções afetaram apenas pequenas partes da ilha, mas em outros, atingiram toda a população de Guam de uma só vez. Independentemente do alcance dessas falhas no fornecimento de energia, todas resultaram em custos altíssimos e transtornos significativos para os habitantes. Diante desse cenário alarmante, Guam e todas as ilhas vizinhas ameaçadas precisavam de uma ação drástica. A solução encontrada? Um ataque aéreo com ratos mortos. Mas antes de recorrer a essa tática incomum, foram testados vários outros métodos para tentar conter a invasão das cobras. Entre as estratégias utilizadas estavam armadilhas específicas para capturar os répteis, cães treinados para farejar cobras escondidas e inspetores especializados na caça desses animais. Essas táticas ajudaram a reduzir a disseminação das cobras e impedir que elas se espalhassem para outras ilhas próximas, mas não conseguiram conter a explosão populacional dentro de Guam. A cobra arborícola marrom se mostrou uma espécie incrivelmente resistente e adaptável. Apesar dos esforços contínuos, a população de serpentes cresceu de forma descontrolada até atingir números impressionantes. Estima-se que, em 2013, havia cerca de 2 milhões de cobras vivendo em Guam. Em algumas áreas específicas, a densidade desses répteis chegou a ser ainda maior do que a da floresta amazônica, um dos ecossistemas mais ricos em biodiversidade do planeta. É importante ressaltar que a maioria das estratégias utilizadas, como cães farejadores e armadilhas, tinha como objetivo principal evitar que as cobras escapassem de Guam e invadissem outras ilhas do Pacífico, ou seja, poucos esforços foram direcionados para erradicar completamente a população dentro da própria ilha. Isso permaneceu assim até que, finalmente, chegou a hora de uma ação decisiva. A ajuda dos ratos mortos. Sim, com o auxílio de ratos mortos. Mas não é apenas uma questão de estarem mortos ou de serem ratos. Há um detalhe essencial nessa história. Lembra que mencionei que eles estavam recheados com analgésicos? Pois bem, isso não foi uma escolha aleatória. Acontece que a cobra arborícola marrom tem uma vulnerabilidade peculiar. O acetaminofeno, mais conhecido como paracetamol, o ingrediente ativo presente em diversos analgésicos que muitos de nós usamos para aliviar dores de cabeça, dores musculares, artrite e até sintomas de resfriados. Mas, para essas cobras, o efeito é devastador. Essa substância interfere diretamente na capacidade das proteínas da hemoglobina no sangue de transportar oxigênio. Sem oxigenação suficiente, as cobras entram em coma e pouco tempo depois morrem. O efeito é rápido e letal. E sabe o que é ainda mais surpreendente? Apenas 0,3 gramas dessa substância já são suficientes para matar uma cobra adulta. Isso equivale a cerca de 1/6 de um comprimido comum de analgésico humano. Mas não pense que é tão simples quanto apenas entregar um comprimido para uma cobra e esperar que ela o consuma. Esses répteis não engolem pílulas como nós. Então, como fazer com que elas ingerissem a substância? Foi aí que surgiu a ideia inusitada. Os cientistas decidiram colocar os comprimidos dentro de ratos mortos e, em seguida, lançá-los de paraquedas sobre as árvores. Isso mesmo, ratos caindo do céu. Quando esses pequenos roedores ficavam presos no topo da floresta, as cobras tinham a oportunidade de encontrar e comer a isca sem desconfiar do perigo escondido dentro dela. Mas essa não era a única preocupação.
As pessoas envolvidas no projeto sabiam que precisavam monitorar a eficácia da estratégia. Para isso, desenvolveram um sistema baseado naquelas mesmas estações de rádio para a transmissão de dados que mencionei antes. Dessa forma, era possível acompanhar o impacto da ação e entender se as cobras estavam realmente ingerindo os ratos envenenados. Porém, havia um problema. Para que a estratégia funcionasse, as cobras precisavam encontrar a isca rapidamente. Isso porque os ratos mortos permaneciam, digamos, culinariamente atrativos para a cobra arborícola marrom por apenas 2 a 3 dias. Depois desse período, devido ao calor e à umidade do clima tropical, a isca se decompunha e se tornava inútil. Mas a persistência foi grande. A operação de lançamento de ratos mortos foi realizada em várias etapas, com pelo menos 4 grandes lançamentos. Não era um trabalho simples, mas os envolvidos sabiam que precisavam insistir. E então, em 2013, veio o anúncio surpreendente. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos planejava espalhar cerca de 40 mil camundongos envenenados. Mas espere um momento, as cobras eram o alvo, mas e os outros animais? Será que essa estratégia não teria consequências inesperadas para o ecossistema? Como ficaram os outros animais? Dizem que um porco ou um cachorro precisaria consumir pelo menos 500 iscas para receber uma dose letal de paracetamol, enquanto um gato precisaria de apenas 15. Esse é um dos motivos pelos quais essa substância é tão eficiente contra as cobras. Para a maioria dos outros organismos, ela é praticamente inofensiva. Das criaturas da floresta que poderiam estar em risco, apenas os lagartos monitores e as iguanas merecem preocupação. No entanto, como as iscas foram penduradas sob a copa das árvores e não simplesmente espalhadas pelo chão, o perigo para esses répteis foi reduzido. A lógica por trás disso é que, apesar de os lagartos monitores serem escaladores habilidosos, eles raramente buscam alimento nas alturas. A tendência natural deles é caçar presas terrestres. No entanto, nem todos concordaram com essa abordagem. A Organização de Defesa dos Direitos dos Animais, PETA, criticou duramente o método utilizado para o controle das cobras, classificando-o como cruel e desumano. Segundo seus representantes, ao ingerirem os camundongos envenenados, as cobras não morrem imediatamente. Em vez disso, podem sofrer falência renal e hepática, levando dias ou até semanas para morrerem de forma agonizante. Por essa razão, a PETA sugeriu uma alternativa mais humanitária: capturar as cobras e sacrificá-las de maneira mais controlada e sem sofrimento prolongado. E de fato, esse método poderia ser mais ético sob a ótica do bem-estar animal. Mas a estratégia adotada pelos cientistas também tem seus motivos. Um dos principais fatores é a cobertura territorial. O lançamento aéreo de camundongos envenenados permite atingir uma área muito maior, algo impossível de se conseguir com armadilhas convencionais ou captura manual. Além disso, essa abordagem reduz significativamente a necessidade de mão de obra humana, tornando o controle populacional das cobras mais eficiente e menos dispendioso. Mas será que isso realmente pode levar à erradicação total das cobras na ilha? Essa é uma questão complexa. Se analisarmos outros casos de controle de espécies invasoras, podemos encontrar exemplos que sugerem que sim, essa estratégia pode funcionar. Por exemplo, há alguns anos, mencionei o caso das ilhas da Nova Zelândia, onde um problema semelhante ocorreu. Naquela situação, enfrentavam uma infestação massiva de ratos invasores. Mesmo havendo dezenas de milhares deles no início da campanha de erradicação, os esforços meticulosos levaram à eliminação completa da população de roedores. Isso prova que, com planejamento e persistência, é possível alcançar o objetivo desejado. Mas será que o mesmo sucesso poderá ser replicado aqui? Ou as cobras arborícolas encontrarão um meio de sobreviver e se adaptar a essa ameaça? Quão realista é fazer o mesmo em Guam? Bom, antes de qualquer coisa, vale lembrar que a operação de lançamento aéreo de veneno começou em 2013, mas, até hoje, não se ouviu falar de uma vitória definitiva contra a cobra arbórea marrom. Isso já nos dá um indicativo de que o problema está longe de ser resolvido. Mesmo em 2013, quando a estratégia começou a ser implementada, o próprio governo dos Seychelles deixou claro que o objetivo não era erradicar as cobras, mas apenas conter sua população. E essa dificuldade tem uma explicação bastante prática. Guam possui milhares de hectares de floresta tanto no norte quanto no sul da ilha, e lidar com cobras nesse tipo de terreno é extremamente complicado. Capturá-las ou envenená-las não é tão simples como pode parecer. Outro ponto importante, e que muitas pessoas não sabem, é que as cobras arbóreas marrons não se espalharam de forma homogênea por toda a ilha. Existe um equívoco bastante comum sobre Guam.
que sugere que as cobras estão por toda parte, mas a verdade é que elas se concentram principalmente nas áreas de selva. Isso significa que há regiões onde a presença delas é mínima, enquanto outras estão infestadas. A dificuldade de acesso a esses locais representa um desafio duplo. Por um lado, impede que as cobras sejam facilmente combatidas. Por outro, faz com que a população humana não sofra tanto com elas no dia a dia. Mas isso não significa que o problema deva ser ignorado. Em 2020, o Departamento do Interior do EUA anunciou um novo investimento significativo para lidar com a infestação das cobras em Guam. Foram destinados cerca de 3,4 milhões de dólares para esse projeto, mas não está claro se a estratégia dos camundongos envenenados será reutilizada. É importante lembrar que o uso de iscas envenenadas não é uma novidade. Esse método já foi utilizado inúmeras vezes no combate a espécies invasoras ao redor do mundo. Um exemplo disso aconteceu no atol de Palmyra, uma pequena ilha do Pacífico, onde, no século XX, uma infestação de ratos pretos causou estragos ecológicos severos. Com um clima quente e úmido, Palmyra se tornou um paraíso para os roedores, que se multiplicaram rapidamente e passaram a se alimentar de filhotes de caranguejos, ovos de aves marinhas e mudas de plantas. Com uma densidade populacional cerca de 10 vezes maior do que a média em climas temperados, a população de ratos chegou a 20 mil indivíduos em apenas 13 quilômetros quadrados. Se nada fosse feito, todo o ecossistema do atol poderia entrar em colapso. Para resolver esse problema, os cientistas lançaram pellets de rodenticida a partir de helicópteros e até usaram estilingues para atingir os ninhos dos ratos em palmeiras. Após 2 anos de operação, em 2012, Palmyra foi declarada livre de ratos. Os pássaros e os lagartos geco, que haviam sido mantidos em cativeiro para proteção, foram reintroduzidos na natureza. Outro exemplo famoso ocorreu na ilha Pinzon, em Galápagos, onde uma infestação de ratos chegou a níveis alarmantes. Estima-se que a população desses roedores tenha chegado a 180 milhões, o que significa que havia cerca de 10 ratos por metro quadrado. Como se espera de qualquer invasão de ratos, eles começaram a dizimar a flora local e a destruir ovos de aves e répteis. A origem desse problema remonta ao século XVIII, quando marinheiros europeus trouxeram acidentalmente os primeiros ratos para a ilha. O impacto foi catastrófico, principalmente para as tartarugas gigantes, cujos ovos foram quase completamente dizimados pelos roedores. Diante desse cenário, ambientalistas organizaram uma das maiores operações de erradicação de roedores da história da América do Sul. Foram lançadas 22 toneladas de pellets altamente tóxicos sobre diversas ilhas do arquipélago. Houve, é claro, preocupação com os efeitos colaterais dessa ação, especialmente com o risco de envenenamento de falcões e iguanas. No entanto, os cientistas argumentaram que os danos causados pelos ratos eram ainda piores do que qualquer impacto negativo gerado pelo veneno. O governo do Equador investiu 1,8 milhões de dólares nesse projeto e, apesar da dificuldade em medir os efeitos totais da erradicação dos ratos, os primeiros sinais foram positivos. Na ilha Pinzon, a primeira geração de filhotes de tartarugas foi registrada em 2014, 100 anos depois da última vez em que isso havia acontecido. Diante desses exemplos, a pergunta que fica é: será que Guam pode alcançar um sucesso semelhante? A estratégia de erradicação em Palmyra e Galápagos funcionou porque as ilhas eram relativamente pequenas, o que tornou viável cobrir praticamente toda a área com iscas envenenadas. Mas Guam é muito maior e possui um terreno extremamente desafiador. Além disso, a cobra arbórea marrom já está estabelecida no ecossistema há décadas e mesmo grandes investimentos podem não ser suficientes para acabar com sua população. Será que essa batalha pode realmente ser vencida? Ou Guam terá que conviver para sempre com essa espécie invasora? Iscas envenenadas também no combate a insetos invasores. As iscas envenenadas não são eficazes apenas contra cobras e roedores invasores. Elas também podem desempenhar um papel fundamental na luta contra insetos estrangeiros que ameaçam ecossistemas nativos. Um exemplo notável disso ocorreu na Nova Zelândia, onde vespas invasoras chegaram por volta da metade do século XX. Essas vespas não eram nativas do país, mas conseguiram se estabelecer depois que rainhas se esconderam em navios cargueiros vindos da Europa. Quando desembarcaram, encontraram um ambiente altamente favorável, invernos amenos, ausência de predadores naturais e uma oferta abundante de insetos para se alimentar. O novo habitat permitiu que as vespas prosperassem rapidamente. Em algumas regiões, especialmente próximas a fazendas e pomares, os biólogos chegaram a contar até 60 ninhos por hectare.
um número impressionante, considerando que cada colônia pode abrigar milhares de indivíduos. Com o tempo, essa explosão populacional trouxe impactos significativos para a biodiversidade local. As vespas se tornaram predadoras agressivas de lagartas, formigas e abelhas, levando a um declínio constante nessas populações. A consequência disso foi uma queda de mais de 30% na produção de mel do país a cada temporada, ao longo das últimas 2 décadas. Como as abelhas são fundamentais para a polinização das lavouras e florestas nativas, os efeitos dessa invasão também repercutiram na agricultura e no equilíbrio do ecossistema. Para tentar conter esse problema, pelo menos uma equipe de pesquisadores decidiu testar um método inovador: iscas envenenadas aéreas. A estratégia envolvia a utilização de uma mistura específica de sardinhas secas e toxinas, espalhada em pontos estratégicos da parte norte da Nova Zelândia. O objetivo era atrair as vespas para um alimento irresistível e eliminá-las antes que continuassem sua expansão desenfreada. Os resultados iniciais foram encorajadores. Após a dispersão do veneno, os cientistas conseguiram observar uma redução significativa da população de vespas em certas áreas. No entanto, erradicar completamente a espécie invasora se mostrou inviável. Isso porque as vespas já estavam profundamente integradas ao ambiente e conseguiam se reproduzir em um ritmo acelerado. Diante dessa realidade, o governo da Nova Zelândia chegou à conclusão de que o extermínio total das vespas não seria possível, mas o controle populacional poderia ser mantido ano após ano com o uso contínuo dessas iscas envenenadas. Esse método passou a ser parte de uma estratégia de longo prazo para minimizar os impactos negativos das vespas no ecossistema e na economia do país. Embora a luta contra invasores biológicos nunca seja simples, a Nova Zelândia se tornou um exemplo de como o uso de tecnologia e pesquisas científicas pode ajudar a conter os danos causados por espécies estrangeiras, garantindo um maior equilíbrio ambiental e protegendo os recursos naturais locais. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!